No contexto da nova gestão pública, NGP, um dos principais objetivos, a. Aumentar a rigidez dos processos burocráticos para garantir o cumprimento de normas. B. Melhorar a eficiência na prestação de serviços públicos, adotando práticas gerenciais do setor privado. C. Substituir completamente o modelo burocrático por um modelo de governança participativa. D. Eliminar o controle social e centralizar as decisões em gestores de carreira. E. Priorizar apenas o controle financeiro em detrimento da qualidade dos serviços. Resposta. B. Melhorar a eficiência na prestação de serviços públicos, adotando práticas gerenciais do setor privado. A NGP enfatiza a eficiência e a adoção de práticas do setor privado para melhorar a gestão pública. 2. A gestão pública no Brasil segue princípios constitucionais que devem nortear a administração. Qual dos princípios abaixo não está presente na Constituição Federal de 1988? A. Legalidade. B. Moralidade. C. Impessoalidade. D. Rentabilidade. E. Publicidade. Resposta. D. Rentabilidade. Rentabilidade não é um princípio constitucional da administração pública. Os princípios são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, LIMP. 3. O planejamento estratégico no setor público é fundamental para a. Garantir o cumprimento estrito das ordens superiores, sem questionamentos. B. Estabelecer metas e estratégias para atingir objetivos de longo prazo, alinhados às necessidades sociais. C. Reduzir o controle social e centralizar as decisões. D. Implementar políticas sem considerar o contexto econômico. E. Focar exclusivamente em resultados financeiros, sem considerar o impacto social. Resposta. B. Estabelecer metas e estratégias para atingir objetivos de longo prazo, alinhados às necessidades sociais. O planejamento estratégico visa definir metas e estratégias a longo prazo para atender às necessidades sociais. 4. Qual das alternativas abaixo representa um desafio atual da gestão pública? A. Adoção massiva de tecnologias digitais. B. Eliminação completa da burocracia. C. Resistência à inovação dentro da cultura organizacional. D. Implementação de políticas públicas sem restrições orçamentárias. E. Expansão ilimitada da máquina pública. Resposta. C. Resistência à inovação dentro da cultura organizacional. A resistência à inovação é um dos desafios da gestão pública, pois pode dificultar a adoção de novas práticas e tecnologias. 5. O princípio da impessoalidade na gestão pública implica que, a. As decisões devem ser tomadas considerando o benefício direto do gestor. B. As ações do governo devem atender a interesses pessoais dos funcionários públicos. C. O tratamento igualitário deve ser dado a todos, sem favoritismos ou discriminação. D. O governo deve promover ações voltadas apenas para grupos específicos. E. A publicidade de atos administrativos não é obrigatória. Resposta. C. O tratamento igualitário deve ser dado a todos, sem favoritismos ou discriminação. O princípio da impessoalidade garante que as ações do governo devem tratar todos de forma igualitária, sem favorecimentos. 6. Entre os objetivos da gestão pública, a transparência se refere a simplificar os processos internos, sem envolver a população. B. Reduzir a participação cidadã para acelerar as decisões. C. Centralizar todas as decisões nos altos escalões da administração. D. Priorizar a rentabilidade acima de todas as outras metas. E. Garantir que as ações e decisões do governo sejam acessíveis e compreensíveis ao público. Resposta. E. Garantir que as ações e decisões do governo sejam acessíveis e compreensíveis ao público. A transparência busca garantir que as ações do governo sejam claras e acessíveis ao público, promovendo o controle social. 7. A eficiência, um dos princípios constitucionais da gestão pública, é caracterizada por a. Atender às demandas sociais independentemente dos recursos disponíveis. B. Reduzir o custo dos serviços públicos, mesmo que isso signifique cortar a qualidade. C. Maximizar os resultados utilizando os recursos públicos de maneira responsável e eficaz. D.
Implementar políticas públicas sem medir o impacto das mesmas. E. Aumentar o número de servidores públicos sem considerar a necessidade real. Resposta. C. Maximizar os resultados utilizando os recursos públicos de maneira responsável e eficaz. A eficiência busca maximizar os resultados utilizando de forma responsável e eficaz os recursos disponíveis. 8. A nova gestão pública, NGP, se distingue do modelo burocrático tradicional por a. Focar em resultados e na qualidade do serviço prestado ao cidadão. b. Dar maior ênfase à padronização de processos e regras rígidas. c. Centralizar o poder em órgãos governamentais de controle. d. Substituir completamente o setor público pelo setor privado. e. Eliminar a prestação de contas e o controle social. Resposta. A. Focar em resultados e na qualidade do serviço prestado ao cidadão. A NGP foca em resultados e na qualidade dos serviços, diferentemente do modelo burocrático, que enfatiza regras e procedimentos. 9. Em termos de planejamento governamental, o orçamento público é essencial porque a. Define exclusivamente os programas de governo sem necessidade de previsão de receitas. b. Estabelece metas sem considerar a disponibilidade de recursos. c. Desconsidera a participação do legislativo no processo orçamentário. d. Prioriza a execução de políticas públicas de forma autônoma, sem dependência financeira. e. Prevê as receitas e despesas do governo, garantindo a execução das políticas públicas. Resposta. e. Prevê as receitas e despesas do governo, garantindo a execução das políticas públicas. O orçamento público prevê receitas e despesas, sendo essencial para a execução das políticas públicas. 10. A accountability na gestão pública refere-se a aumento da burocracia para controlar as ações governamentais. b. Responsabilização e prestação de contas dos gestores públicos perante a sociedade. c. Implementação de políticas públicas sem necessidade de avaliação. d. Eliminação da participação cidadã nos processos decisórios. e. Redução dos mecanismos de transparência para agilizar a tomada de decisões. Resposta. b. Responsabilização e prestação de contas dos gestores públicos perante a sociedade. Accountability refere-se à responsabilização e à prestação de contas dos gestores públicos à sociedade e às instituições de controle. 11. A governança pública é um conceito que se refere a o conjunto de mecanismos, processos e instituições pelos quais os cidadãos e grupos articulam seus interesses, mediam suas diferenças e exercem seus direitos e deveres. b. A centralização do poder em uma única instituição governamental. c. A implementação de políticas públicas sem a participação da sociedade civil. d. A exclusão de parcerias com o setor privado em projetos públicos. e. A simplificação da administração pública por meio da eliminação de processos participativos. Resposta. A. O conjunto de mecanismos, processos e instituições pelos quais os cidadãos e grupos articulam seus interesses, mediam suas diferenças e exercem seus direitos e deveres. Governança pública envolve mecanismos e processos para articular interesses da sociedade e garantir a participação dos cidadãos nas decisões públicas. 12. As parcerias público-privadas, PPPs, têm como principal objetivo a. Reduzir o papel do setor privado na economia. b. Aumentar o controle estatal sobre todos os setores econômicos. c. Substituir totalmente o setor público pelo setor privado na oferta de serviços. d. Ampliar a cooperação entre o setor público e privado para a execução de projetos de interesse público. e. Limitar a prestação de serviços públicos exclusivamente ao setor governamental. Resposta. d. Ampliar a cooperação entre o setor público e privado para a execução de projetos de interesse público. As PPPs visam a cooperação entre o setor público e privado para implementar projetos que beneficiem a sociedade, compartilhando riscos e benefícios. 13. O controle social no contexto da gestão pública refere-se a a supervisão exclusiva das ações governamentais por órgãos de controle internos. b. A participação da sociedade civil na fiscalização e acompanhamento das ações do governo. c. A centralização das decisões em órgãos de controle do governo. d.
A eliminação de consultas populares para decisões administrativas. E. A restrição do acesso à informação pública para evitar pressões sociais. Resposta. B. A participação da sociedade civil na fiscalização e acompanhamento das ações do governo. Controle social é a participação ativa da sociedade na fiscalização e acompanhamento das ações governamentais, garantindo maior transparência e responsabilidade. 14. Em relação ao orçamento participativo, é correto afirmar que a. É um processo em que o governo decide o orçamento sem a consulta pública. B. Apenas as empresas privadas podem participar na definição do orçamento público. C. Trata-se de um mecanismo de participação direta da população na elaboração e priorização de políticas orçamentárias. D. Restringe a participação dos cidadãos, pois as decisões já estão predeterminadas. E. É um processo de consulta exclusivamente virtual, sem interações presenciais. Resposta. C. Trata-se de um mecanismo de participação direta da população na elaboração e priorização de políticas orçamentárias. O orçamento participativo envolve a população na definição de prioridades orçamentárias, promovendo maior inclusão e transparência no processo decisório. 15. O controle externo sobre a administração pública, no Brasil, é exercido predominantemente por a. O Ministério Público. B. A Controladoria Geral da União, CGU. C. O Poder Judiciário. D. Os Tribunais de Contas. E. As Comissões Parlamentares de Inquérito, CPIs. Resposta. D. Os Tribunais de Contas. Os Tribunais de Contas, como órgãos de controle externo, fiscalizam a administração pública, especialmente em relação à aplicação de recursos públicos. 16. A transparência ativa na gestão pública caracteriza-se por a. Divulgar informações públicas apenas quando solicitadas por cidadãos. B. Tornar públicas as informações de interesse coletivo ou geral, independentemente de solicitações. C. Impor sigilo sobre informações sensíveis para evitar questionamentos. D. Centralizar a divulgação de dados exclusivamente em órgãos federais. E. Estabelecer barreiras ao acesso à informação pública para garantir a segurança administrativa. Resposta. B. Tornar públicas as informações de interesse coletivo ou geral, independentemente de solicitações. Transparência ativa é a divulgação proativa de informações de interesse público, sem necessidade de solicitação por parte dos cidadãos. 17. O Plano Plurianual, PPA, no Brasil, tem como objetivo principal a. Definir as diretrizes e metas do governo federal para um mandato de 4 anos. B. Planejar as ações governamentais para um período de 10 anos. C. Determinar exclusivamente o orçamento anual. D. Estabelecer diretrizes financeiras de curto prazo, sem considerar o contexto social. E. Focar unicamente na alocação de recursos para áreas de infraestrutura. Resposta. A. Definir as diretrizes e metas do governo federal para um mandato de 4 anos. O PPA define as diretrizes, objetivos e metas para a administração pública durante um período de 4 anos, orientando as ações governamentais de médio prazo. 18. O princípio da legalidade na gestão pública implica que a. Os gestores públicos podem agir conforme suas convicções pessoais, independentemente da lei. B. O gestor público pode desconsiderar a legislação em situações emergenciais. C. A administração pública pode atuar livremente sem considerar a legislação vigente. D. As decisões podem ser tomadas de maneira discricionária, sem necessidade de base legal. E. As ações da administração pública devem estar sempre baseadas em normas legais. Resposta. E. As ações da administração pública devem estar sempre baseadas em normas legais. O princípio da legalidade determina que a administração pública só pode agir conforme a lei, sendo um dos pilares do Estado de Direito. 19. A avaliação de políticas públicas é uma ferramenta importante porque a. Substitui o planejamento estratégico no setor público. B. Dispensa a necessidade de monitoramento contínuo. C. Analisa a efetividade e o impacto das políticas implementadas, possibilitando ajustes e melhorias. D. Centraliza todas as decisões políticas em órgãos de controle. E. Foca exclusivamente na mensuração dos recursos financeiros utilizados.
Resposta. C. Analisa a efetividade e o impacto das políticas implementadas, possibilitando ajustes e melhorias. A avaliação de políticas públicas analisa a efetividade e o impacto das ações governamentais, permitindo ajustes para melhor atender às necessidades da sociedade. 20. O processo de descentralização na gestão pública busca a. Centralizar o poder decisório em níveis superiores de governo. b. Delegar responsabilidades e competências para níveis locais e regionais, aproximando a gestão dos cidadãos. c. Eliminar a participação dos municípios nas decisões de políticas públicas. d. Concentrar a prestação de serviços públicos exclusivamente na esfera federal. e. Reduzir a autonomia dos estados e municípios em relação ao governo federal. Resposta. b. Delegar responsabilidades e competências para níveis locais e regionais, aproximando a gestão dos cidadãos. A descentralização delega responsabilidades e competências a níveis locais e regionais de governo, aproximando a gestão pública dos cidadãos e aumentando a eficiência dos serviços. 21. A gestão pública pode ser definida como a. O conjunto de atividades realizadas exclusivamente pelo setor privado para melhorar a eficiência do governo. b. A administração dos recursos e políticas do Estado para atender às necessidades e demandas da sociedade. c. A criação de políticas públicas sem a necessidade de planejamento. d. A organização interna das empresas públicas sem considerar o impacto social. e. A privatização de todos os serviços públicos para aumentar a competitividade. Resposta. b. A administração dos recursos e políticas do Estado para atender às necessidades e demandas da sociedade. Gestão pública refere-se à administração dos recursos e políticas do Estado para atender às necessidades da sociedade, visando eficiência e equidade. 22. Entre os objetivos principais da gestão pública, destaca-se a maximização do lucro para os acionistas do governo. b. A promoção de equidade e justiça social por meio da implementação de políticas públicas eficazes. c. A redução da transparência para evitar críticas da população. d. A centralização do poder em uma única autoridade governamental. e. A eliminação da participação cidadã nos processos decisórios. Resposta. b. A promoção de equidade e justiça social por meio da implementação de políticas públicas eficazes. Um dos principais objetivos da gestão pública é promover a equidade e a justiça social, garantindo que as políticas públicas beneficiem a sociedade de forma ampla e inclusiva. 23. O planejamento na gestão pública é importante porque a. Permite a criação de políticas públicas sem a necessidade de avaliação de resultados. b. Garante que as ações governamentais sejam improvisadas e reativas, sem necessidade de coordenação. c. Define metas, objetivos e estratégias para a execução eficiente das políticas públicas. d. Desconsidera a alocação de recursos financeiros para as ações planejadas. e. Foca exclusivamente na redução de custos, independentemente dos impactos sociais. Resposta. c. Define metas, objetivos e estratégias para a execução eficiente das políticas públicas. O planejamento na gestão pública define metas, objetivos e estratégias para a execução eficiente das políticas públicas, garantindo que os recursos sejam bem alocados. 24. O conceito de eficiência na gestão pública refere-se a maximizar os resultados com a utilização responsável e eficaz dos recursos públicos. b. Reduzir a qualidade dos serviços para economizar recursos. c. Aumentar o número de servidores públicos sem considerar a necessidade real de desconsiderar o impacto social em nome da rentabilidade. e. Realizar políticas públicas sem medir a relação custo-benefício. Resposta. a. Maximizar os resultados com a utilização responsável e eficaz dos recursos públicos. Eficiência na gestão pública envolve maximizar os resultados com a utilização responsável e eficaz dos recursos, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados. 25. No contexto da gestão pública, o planejamento operacional tem como função a. Estabelecer as diretrizes e metas de longo prazo do governo. b. Centralizar todas as decisões na esfera federal, sem descentralização. c. Criar políticas públicas sem a necessidade de previsão de recursos. d.
Definir as ações concretas e específicas para a execução de programas e políticas públicas. E. Estabelecer metas sem considerar a viabilidade financeira. Resposta. D. Definir as ações concretas e específicas para a execução de programas e políticas públicas. O planejamento operacional define as ações concretas e específicas para a execução das políticas e programas públicos, detalhando como serão implementadas. 26. Entre os princípios norteadores da gestão pública, destaca-se a efetividade, que significa a. Realizar ações governamentais sem medir seus resultados. B. Focar na criação de políticas públicas sem considerar as necessidades da população. C. Reduzir o alcance das políticas públicas para evitar críticas. D. Priorizar o uso de recursos financeiros em detrimento da qualidade dos serviços. E. Assegurar que as políticas públicas alcancem os resultados desejados e promovam impactos positivos na sociedade. Resposta. E. Assegurar que as políticas públicas alcancem os resultados desejados e promovam impactos positivos na sociedade. Efetividade na gestão pública implica que as políticas públicas devem alcançar os resultados esperados, gerando impactos positivos para a sociedade. 27. O planejamento estratégico na gestão pública se diferencia do planejamento operacional porque a. Trata apenas de questões financeiras, sem considerar o impacto social. B. Prioriza a implementação de políticas públicas sem previsão de recursos. C. Foca exclusivamente na execução de ações imediatas e específicas. D. Dispensa a participação de múltiplos setores da sociedade. E. Envolve a definição de objetivos e metas de longo prazo, orientando a direção geral das políticas públicas. Resposta. E. Envolve a definição de objetivos e metas de longo prazo, orientando a direção geral das políticas públicas. O planejamento estratégico define objetivos e metas de longo prazo, orientando a direção geral das políticas públicas, ao contrário do planejamento operacional, que trata da execução. 28. Na gestão pública, o monitoramento e avaliação das políticas são importantes porque a. Garantem que as políticas sejam implementadas conforme planejado e permitem ajustes para melhorar os resultados. B. Substituem o planejamento, tornando-o desnecessário. C. Centralizam todas as decisões nas mãos do gestor principal. D. Elimina a necessidade de transparência nas ações governamentais. E. Desconsideram o impacto social e se concentram apenas no controle financeiro. Resposta. A. Garantem que as políticas sejam implementadas conforme planejado e permitem ajustes para melhorar os resultados. O monitoramento e a avaliação garantem que as políticas sejam implementadas conforme planejado e permitem ajustes para melhorar os resultados e alcançar os objetivos propostos. 29. No contexto dos objetivos da gestão pública, a sustentabilidade refere-se a garantir que as políticas públicas sejam sustentáveis a longo prazo, beneficiando gerações futuras. B. Implementar políticas de curto prazo sem considerar os impactos futuros. C. Priorizar a utilização de recursos naturais sem preocupação com o meio ambiente. D. Centralizar a execução de políticas públicas em grandes centros urbanos. E. Desconsiderar a participação de comunidades locais no processo decisório. Resposta. A. Garantir que as políticas públicas sejam sustentáveis a longo prazo, beneficiando gerações futuras. A sustentabilidade na gestão pública visa garantir que as políticas adotadas sejam sustentáveis a longo prazo, considerando o bem-estar das gerações futuras. 30. A alocação eficiente de recursos no planejamento público é fundamental para a. Aumentar os gastos públicos sem considerar a necessidade real. B. Garantir que os recursos sejam distribuídos de forma aleatória, sem planejamento. C. Assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de maneira a maximizar os benefícios para a sociedade, evitando desperdícios. D. Desconsiderar a análise de custo-benefício nas decisões governamentais. E. Reduzir o impacto das políticas públicas na vida dos cidadãos. Resposta. C. Assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de maneira a maximizar os benefícios para a sociedade, evitando desperdícios.
A alocação eficiente de recursos no planejamento público busca maximizar os benefícios para a sociedade, utilizando os recursos disponíveis de forma responsável e evitando desperdícios.